Eu era uma menina tranquila, assim, quando eu conheci ele. Eu era muito nova, muito jovem. Tava com 20 anos, então. Eu tive um percurso normal, né? Estudei, trabalhei fora, enfim. Até que chegou a hora da gente se casar. E eu me casei com ele. E aí, depois que eu me casei com ele, eu passei a trabalhar com ele e viver com ele. E aí a minha vida acabou sendo essa. Hoje eu tô com 32 anos, mas a minha vida acabou sendo essa. Sou E, pedagoga, lecionei por um tempo. e como que foi a mudança para o Rio? Você foi por causa do Erasmo? Me formei na faculdade. Eu fiquei fazendo faculdade em São Paulo, a gente namorava. E aí eu me formei na faculdade, teve minha formatura e eu falei, gente, eu preciso ver o que eu vou fazer na minha vida agora. Eu tinha terminado os meus estágios, eu tinha recém saído de um emprego, me formei e falei, eu preciso definir minha vida. E eu me lembro que eu comecei a pensar, não contava com casamento, porque era uma coisa que a gente falava que não ia acontecer. Era um combinado nosso, a gente não vai se casar, a gente vai ficar junto. E aí eu peguei e falei, poxa, o que eu vou fazer agora? E qualquer decisão que eu tomasse, eu tinha que comunicar a ele. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou prestar concurso público e até que saia o resultado do concurso, eu vou fazer um intercâmbio e, e vai acontecer isso. Nada de separação, mas eram as coisas que eu achei que se adequavam para mim naquele momento. E aí ele levou um susto. Ele falou, poxa, ela vai fazer intercâmbio, isso vai durar um tempo. Aí ele me chamou para vir para o Rio, eu já estava com tudo definido, já estava me encaminhando para isso. Ele me chamou para vir para o Rio no Dia dos Namorados. Aí, quando eu cheguei, ele me pediu em casamento. Ele me deu um cartãozinho, assim, uma caixinha com perfume dentro, escrito: você quer juntar suas escovas de dente com a sua escova de dente com a minha? Aí ele escreveu embaixo: Oba, ela aceitou. Então ele não esperava um não. Aí eu vim embora. Aí eu falei: tá bom. Eu parei para pensar naquilo. É claro que eu tinha outros planos, mas eu queria viver aquela vida com ele. Você trabalhava com ele, você ajudava ele, tipo, você fazia parte da equipe? Foi assim, não exatamente da equipe, mas foi assim, quando eu vim embora para o Rio, eu cheguei aqui com a intenção de continuar a minha carreira acadêmica, enfim, só que não foi bem assim que aconteceu. A gente encontra um monte de desafio, nem tudo é como a gente planeja. E aí eu cheguei aqui, ele também estava numa transição na vida dele, e ele falou: bom, fica trabalhando comigo, vai fazendo umas coisas para mim, rede social, essas coisas assim. E daí eu comecei a ajudar ele com essas coisas e ficou sendo minha ocupação, além das coisas da casa. Enfim. E qual que é o seu hobby, Fê? O que que você gosta de fazer? Tipo, quando você tá em casa sem fazer nada? Quais são as suas ocupações? Eu sou da leitura, eu sou do filme, eu sou da série, sou dessas coisas. E você gosta de maquiagem também, né? Sim, Eu vi que você tem alguma coisa não, assim. eu gosto muito dessas coisas de beleza também, assim, mas é mais como consumidora. Depois que, principalmente depois que o Erasmo morreu, porque durante o casamento a gente fica numa ânsia de coisas novas, de futuro, de tudo. Depois que ele morreu, eu fechei ele, sintetizei, e daí você fica. Agora já tem um mês que o Erasmo morreu, então você faz essa síntese e você faz um balanço. E o meu balanço dele é muito positivo, muito positivo. O Erasmo era um excelente marido, ele foi uma excelente companhia nesses 12 anos. Ele era uma pessoa extraordinária, um marido dedicado, ele era muito dedicado a mim, a gente se completava muito, sabe? Eu sou muito a pessoa que procura significado nas coisas, e o Erasmo não procurava significado em nada, ele dava significado para as coisas. Então, isso casou muito. O Erasmo, ele criou os filhos dele, eu considero, né, tanto olhando as pessoas que eles se tornaram, quanto nesses 12 anos que eu convivi com ele e de tudo que eles contavam, eles foram criados para serem livres. Uhum. Então, nada mais normal do que eles retribuíssem isso
pro pai deles, né? Que eles considerassem a liberdade do pai deles tão importante quanto ele considerava dos filhos. Então, eu imagino que essa nossa boa convivência seja um reflexo disso, sabe? Seja um reflexo dessa criação, dessa liberdade que ele sempre deu, desse respeito à privacidade, às escolhas do outro, sabe? Respeitar as escolhas do outro e confiar na pessoa. Ele confiava nos filhos que ele criou e eu imagino que eles confiassem nas escolhas do pai. E eu também acho que sempre fui uma pessoa que tive uma boa conduta, enfim. E eu acho que essa aceitação foi fruto da junção de todas essas coisas. Mas você pensou em ter filhos? Não, era um casamento normal. Era um casamento normal. Isso fazia parte dos planos do casamento, como todas as outras coisas, assim, como ter uma casa, ter filhos e tudo. A gente pensou, mas não aconteceu. Mas só foi assim, aconteceu de não acontecer, né? Não foi algo decidido. Era uma coisa que fazia parte, sim. Não necessariamente dos planos, mas dos desejos do casal, mas não aconteceu. Bom, quando eu tinha 5 anos de idade, assim, mais ou menos, eu descobri que Erasmo existia. Que ele existia como artista. A minha família gostava muito, os meus parentes, meus tios, eu tinha um tio que era muito importante na minha vida, assim. Ele gostava muito, a minha mãe também. Então, eu morava numa cidade no interior de Minas Gerais e sabia e comecei a descobrir que aquele homem existia por causa das músicas dele. Ele foi fazer um show nessa cidade e a minha mãe não me deixou ir. E eu acho que era quando eu estava despertando para música, assim. E eu achei aquilo tão legal, só porque a minha mãe não me deixou ir, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, nossa, mas eu gosto das músicas dele, por que não posso ir? E minha mãe, claro, queria lá curtir a vida lá com as minhas tias, enfim. Daí passou muito tempo. Quando eu estava mais ou menos com 16 anos, eu comecei a despertar mais para música. Eu comecei a procurar o que realmente me agradava. E eu conheci as músicas dos anos da década de 60 e comecei a ouvir e tudo mais. Descobri Beatles, Rolling Stones. E daí eu disse, poxa, eu vou ver o que estava acontecendo no Brasil nessa época. E aí, claro, descobri a Jovem Guarda e a minha identificação maior foi com o Erasmo na Jovem Guarda. E aí era bonitinho, assim, porque eu me identificava não com o Erasmo, eu tinha 16, 17 anos, não era o Erasmo de 2006, 2007, era o Erasmo dos anos 60. E aí, poxa, o Erasmo dos anos 60 era lindo, enorme, sabe? Tinha toda uma pose, não que em 2006, 2007 ele não fosse assim, mas com 16 anos era natural que aquele Erasmo me chamasse mais atenção. Então, eu comecei a fantasiar um pouco aquilo e tal. No meu Orkut, na época, tinha uma coisa no Orkut assim que era par perfeito. Meu par perfeito, claro, não tinha namorado, não tinha nada, era Erasmo Carlos. Meu telefone tocava com minha fama de mal na época e tudo mais. E eu achava isso. Bom, enfim, queria ir a um show do Erasmo e nunca acontecia de eu conseguir ir, porque eu falava, nossa, ele ainda tá com um trabalho atual, olha quanta coisa legal. Eu lembro que eu comecei a consumir muito o trabalho dele, porque era aquela sede da adolescência de conhecer os artistas que você gosta. Não só dele, de outros artistas também, mas comecei a consumir muito o trabalho dele, discografia toda, queria ouvir tudo, queria comprar disco, queria tudo. E aí, quando eu estava mais ou menos com 18 anos, eu já estava assim, ele já estava na minha lista de artistas preferidos, junto com outros, e que eu queria, quero ir no show de tal pessoa até o fim do ano, essas coisas que a gente se ocupa quando a gente é jovem, a gente se ocupa disso. Então eu comecei a programar um show dele. E nunca dava certo, nunca dava certo. Ele foi tocar na Virada Cultural de São Paulo. Eu tava indo, não consegui chegar, cheguei, o palco estava sendo desmontado. Eu falei, cara, vou colocar isso como plano, uma meta para o próximo ano. Então, eu me lembro que eu estava também, ele tinha lançado um livro, ele tinha lançado Minha Fama de Mal, e eu quis comprar esse livro, e aí eu me lembro que me dei de aniversário,
e falei, poxa, legal, comecei a ler aquela história e tal, aquelas crônicas que ele escreveu, enfim, aqueles contos, né, aqueles causos, como ele dizia. Comecei a ler aquilo, comecei a achar ele mais divertido e mais legal também. E daí chegou o dia de um show. Aí eu me lembro que eu fui com minha mãe. Aí cheguei lá, minha mãe falou, Fernanda, cheguei não, antes de sair de casa, minha mãe falou, Fernanda, leva o seu livro para ele autografar. Mas eu nem pensava nisso, eu pensava em chegar lá e curtir o show, as músicas e ver a performance dele. E daí eu falei, ai, mãe, será? Daí ela falou, ai, leva, eu vou levar para você. Aí me lembro de chegar lá e ver a equipe ali montando as coisas, montando equipamento. Eu cheguei para um hold e falei, você pode levar meu livro para o Erasmo autografar e trazer de volta? Aí ele disse, ai, não posso fazer isso. Aí eu, poxa, tá. Aí saí assim, aí ele, não, mas tem um moço ali, o Jorge Augusto, que era o produtor do Erasmo, né, que foi produtor dele até o fim da vida. Daí ele falou assim, tem o Jorge Augusto que ele pode levar para você. Eu olhei para o Jorge Augusto, ele tinha uma cara de bravo, Fernanda. Aí eu falei, não vou pedir não. Aí eu lembro que assisti o show todo, achei, nossa, ele tinha uma energia, assim, absurda no show. Quem foi a algum show dele, até o último, assim, ele tinha uma energia absurda. Então, assisti ao show e no fim do show eu falei, quer saber? Eu vou embora, então eu vou passar ali para pedir para ele levar o livro para autografar. Então, eu cheguei, assim, antes que eu perguntasse, veio um senhor, que era o Alcides, era secretário do Erasmo, e eu não sabia. Ele veio e falou, posso te ajudar com alguma coisa? Eu falei, que eu queria que você levasse esse livro para o Erasmo autografar para mim. Aí ele disse, não vou levar, não. Aí eu, poxa, gente, então por que perguntou? Aí ele disse, não, você que vai levar. Eu disse, eu não estava preparada para aquilo, não estava preparada. É aquilo que eu disse. Essa aproximação com a pessoa que a gente admira, eu nem queria essa aproximação com ele. Mas aí ele pegou e me levou até lá. E eu me lembro de chegar assim, eu tava tremendo muito com a mão gelada, eu tava meio emocionada. Aí eu tava segurando assim meu livro, aí ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo, e aí, menina, reage. Aí eu entreguei o livro para ele autografou, ele perguntou meu nome, eu falei, ele autografou o livro e eu, quieta. Daí eu peguei o livro de volta e o Alcides disse assim: você quer falar alguma coisa para ele? Aí eu disse, eu bem assim, não sabia o que dizer, eu disse, te amo. Aí ele disse para mim, eu comecei a te amar agora. E eu fui para casa, peguei meu livro e fui para casa, não falei mais nada. Só que eu fiquei com uma angústia, uma coisa assim, que eu queria ver outro show dele, aquela coisa de coisa inacabada, assim, não sei, fiquei uma sensação estranha, nunca tinha sentido aquilo antes. Então ele ainda tinha mais um período da temporada de shows em São Paulo ainda. Eu fui procurar ingresso para o show novamente, não encontrei. E eu fiquei, meu Deus, eu não. E agora? Bom, a bilheteria ligou para mim e falou: olha, tem 2 pares aqui, tem 2 desistências, você quer ir? Aí eu falei, poxa, quero. Fui lá, comprei os ingressos. E aí eu me lembro que quando eu cheguei pro show, eu estava sentada no público, o Alcides passou e falou: nossa, que bom que você veio, Erasmo tá enlouquecido procurando você, que bom que você veio. Eu falei, eu? Aí ele falou, daí ele falou, tem uma janelinha ali, o Erasmo vai aparecer lá e vai te dar um tchauzinho. Aí eu, não, não vai não. Ele falou, e no fim do show você vai no camarim, tá? Aí eu, tá bom. Minha mãe falando, não, você não vai, você já foi, não precisa de novo. Eu, bom, tava lá esperando. Aí, de fato, ele apareceu na janelinha e fez tchauzinho, assim, eu olhava assim e falava, não deve ser pra mim, ele deve ter falado pra todo mundo aqui. E fiquei lá na minha. No fim do show, antes de terminar o show, ele passou e veio me buscar. E minha mãe, Fernanda, não. Aí eu falei, não, mãe, vou de novo. Daí fui lá, cheguei, ele já estava esperando, então ele já tinha um plano na cabeça dele, enfim. Aí ele ficou conversando, foi educadíssimo com minha mãe, comigo, e o Alcides também, e tudo mais, e eu não estava entendendo muito o propósito. Eu falei, bom, de repente ele me achou legal, porque eu tinha 20 anos, não era normal que eu sentisse atração por uma pessoa tão mais velha, não entrava na minha cabeça aquilo. Aí eu falei, poxa, de repente ele me achou muito legal e eu tenho essa super admiração por ele, vou conversar aqui, poxa, que legal, tem tanta coisa para que eu quero absorver dessa pessoa. Aí
ele conversou, daí ele falou, eu queria ser o seu contato. Aí eu passei no meu telefone, ele olhou assim e falou, você não tem e-mail, não? Aí eu falei, tenho, claro, nem imaginei que ele pudesse querer meu e-mail. Aí eu coloquei meu e-mail, o papelzinho tá até aqui, eu vi esses dias aqui na agenda dele, ele guardou. Aí eu passei meu telefone e meu e-mail e nunca esperei que ele entrasse em contato. Ele me ofereceu uma carona para ir para casa, eu toda empoderada, assim, eu não preciso, dirijo. Tipo, bem assim, não precisa. Eu fui para casa e passou um tempo lá, passou alguns dias, uma semana. Eu abro minha caixa de e-mail e tem lá um e-mail assim: tô com saudades, já estou com saudades. Aí eu olhei e falei: quem será? Aí ele pegou e mandou de volta assim. Eu respondi, falei: quem é? Aí ele falou assim: é uma pessoa que você abraçou e beijou no sábado. Aí eu, falei: olha, eu abracei e beijei tanta gente no sábado, pode ser mais preciso? Aí ele pegou e disse: posso te ligar depois do programa do Jô? Aí eu, tá bom. Eu pensei, eu já tinha, assim, visto que podia ser ele, mas eu pensei, gente, pode ser qualquer amigo meu tirando uma onda com a minha cara, porque eu falei para todo mundo que tinha ido ao show, né? E que tinha falado com ele, que ele tinha pegado meu contato. E aí ele ligou, era ele, e a partir daí a gente ficou se falando todos os dias, até dia 22 de novembro. Vocês nunca se separaram, Fê? Não, não, de verdade mesmo, não. A gente teve uns afastamentozinhos, assim, mas era coisa de uma semana, uma briguinha, uma coisa assim. Uhum. Eu Mas até... mesmo assim, mesmo nesses afastamentos, a gente não deixava de se falar. Mas você sabe que teve uma última entrevista, assim, que eu participei também com o Bial, teve uma coisa que ele falou, vocês são amigos. E eu me arrependi de não ter respondido depois. A gente não era amigo, a gente era um casal. Uhum. Não, é claro que numa relação entre marido e mulher, a amizade também é muito importante. Mas a gente não era amigo, a gente era um casal. E o nosso casamento, a nossa relação era uma relação normal de um casal, sabe? Eu não gosto muito desse nicho que enquadram qualquer relação que não seja bem normalzinha e heterossexual, as pessoas tendem a tentar encaixar em algum nicho. Então, a nossa relação, é a relação com diferença de idade. Sempre que alguém fala para mim, eu me inspiro na relação de vocês, porque eu também tenho uma relação com diferença de idade, eu falo, olha, você precisa parar de ver a sua relação como uma relação com diferença de idade. É uma relação de amor, uma relação de companheirismo, é uma relação, e eu acho isso demais, sabe? Aquela relação, enquanto ela estiver funcionando, ela nada mais é do que uma relação. Qual?